Olá, estudante! Eu sou a Simone, sou professora de arte na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nessa aula, vamos conhecer as formas mais contemporâneas de participação da arte na vida da cidade ou do país. Vamos falar sobre diferentes formas de arte pública e de artivismo. Vamos lá? Bom, para começar, falar em arte pública coloca um problema de definição, né? Não existe uma definição muito precisa acerca do que é arte pública. Se a gente pensar de uma maneira muito geral, pode-se considerar arte pública qualquer obra de arte que tenha acesso ao público. E isso englobaria tanto as artes que estão em museus, em galerias, enfim, toda a arte que está aberta ao acesso do público. Seria praticamente todas as formas de arte. Mas, recentemente, a definição mais usual tem sido pensar arte pública como a arte realizada fora dos espaços tradicionalmente dedicados à contemplação artística, ou seja, aquele tipo de arte que está fora do museu, que está fora das galerias, que está fora dos espaços tradicionais de exposição artística. A ideia geral é uma arte que é fisicamente acessível, mas que modifica a paisagem de modo permanente ou temporário. As origens desse tipo de arte podem ser encontradas lá no muralismo mexicano, com Diego Rivera e Alfaro Siqueiros, que são artistas que vão usar compromisso político, vão ser fortemente comprometidos com o contexto sociopolítico do seu tempo, que vão se utilizar dessa arte em vias públicas, em espaços da cidade para amplificar suas ideias. Na década de 70, esse tipo de manifestação artística vai ganhar um novo impulso a partir de políticas de financiamento, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, nesse período, surge o NEA, um órgão público de patrocínio às artes, mais ou menos como o Ministério da Cultura, e a Grã-Bretanha vai criar o seu Arts Council, que vai ser também o equivalente ao Ministério da Cultura naquele país. E esses órgãos vão financiar artistas públicos, por assim dizer, artistas que tinham propostas de manifestações visuais em espaços da cidade. Para esses órgãos, isso era uma forma de revitalizar alguns espaços públicos através da arte. Ideia que continua bastante em pauta hoje. E hoje em dia a gente pode falar numa arte pública enquanto uma tendência da arte contemporânea, de uma arte que se volta para o espaço como forma de democratizar a arte para um público mais amplo. Nesse tipo de arte, o espectador torna-se parte integrante do trabalho. Ele não é mais alguém que vê de maneira distanciada a obra de arte, mas ele circula pelas obras, ele participa da obra de arte. Nesse sentido, é muito difícil precisar a fronteira entre o que é arte pública e o que é arte ambiental. São conceitos e definições que se entrecruzam. E cada vez mais essa arte pública, ela não necessariamente é uma arte que se desenvolve nas cidades. Mas cada vez mais essa arte pública ela vai ser uma tradução para a arte de intervenção urbana. É claro que a arte pública, assim como a arte ambiental, ela pode acontecer no campo, ela pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer espaço público. Mas, dado que a gente vive numa sociedade, num mundo cada vez mais urbano e industrial, grande parte dessas intervenções de arte pública se dão no espaço das cidades. Por isso elas vão se confundir um pouco também com a arte de intervenção urbana, que se referem a obras de arte que fazem parte do cenário público das cidades. Procuram, através das suas obras, estimular a reflexão. E é claro que o grafite vai ser um dos grandes expoentes disso. Aqui, vocês veem mais uma imagem no grafite do Banksy, em que há uma figura de um empresário meio que chicoteando as pessoas, uma seta semelhante à da Bolsa de Valores. Essa imagem ficou muito famosa, é mais um grafite do Banksy que ficou muito famosa e que procura estimular a reflexão sobre a própria cultura na qual está inserido. Muitos viam nesse empresário a própria figura do Donald Trump, enfim. Então, grafito, do original em italiano, graffiti ou grafite, é a linguagem artística hoje, em grande expansão, que é a principal representante dessa arte pública de intervenção urbana. Suas origens podem ser encontradas lá no Império Romano, quando pela primeira vez se encontrou inscrições em muros que dialogavam com o contexto do período, passando pelo Renascimento e pelos afrescos, aquela que era pintura em muros ou tetos de igreja que representavam imagens bíblicas, até chegar no muralismo mexicano e no grafite atual. No final da década de 60, principalmente o Maio de 68 na França, aquele movimento político, estudantil e operário, que agitou as ruas de Paris, vai ser um grande impulsionador, ou vai ser um movimento político que vai resgatar essa forma de arte. Os jovens do Maio de 68 vão se utilizar largamente do grafite
para veicular a sua mensagem política. Lembrando que o grafite ele tem duas formas, duas técnicas básicas de execução, que é com spray, diretamente com spray, ou com stencil, que é quando você constrói uma placa vazada e passa o spray por cima. Isso foi muito utilizado no Maio de 68, como nesses cartazes que vocês veem aí. Além de Maio de 68 na França, na década de 70, nos Estados Unidos, com esse impulso do financiamento público, o grafite vai se disseminar muito rapidamente, ocupando espaços, sempre deixando algum tipo de reflexão para quem passa, para quem vê. No Brasil, a origem do grafite remonta à década de 70, em São Paulo, no contexto de ditadura militar. Então, assim como as outras formas de arte, o grafite também se valeu da sua arte, da sua expressão artística, para se expressar contra a ditadura e trazer reflexão política para quem via. O pioneiro do grafite no Brasil é Alex Valauri, e hoje a gente tem artistas como Gêmeos, Cobra e o Crânio, que são reconhecidos mundialmente e que são os principais expoentes do grafite na atualidade. O Cobra, aliás, é tido como o principal grande muralista da atualidade. Ele é reconhecido e ele é admirado por fazer grafites de dimensões muito, muito, muito grandes. Ele é considerado o principal muralista, além de grafiteiro, o principal muralista da atualidade. Mas lembrando que, se hoje a gente tem esses artistas muito reconhecidos e se o grafite já é amplamente tido como uma linguagem artística, isso demorou muito para acontecer. Durante muito, muito tempo, o grafite foi relacionado à marginalidade, ao vandalismo, e era reconhecido mais como uma prática de sujar a cidade do que como uma expressão artística. Só muito recentemente que o grafite foi reconhecido pelo campo das artes e pela crítica de arte. E uma característica muito peculiar, não só do grafite, mas da arte pública de maneira geral, é seu caráter de efemeridade, né? São obras de arte que é difícil de se perdurar no tempo. No Brasil mesmo, a gente tem diversas expressões do grafite que foram apagadas por incompreensão do poder político. Enfim, a gente tem uma arte muito efêmera, né? Ela sobrevive enquanto fotografia, enquanto registro, mas não enquanto obra de arte em si. Bom, além do grafite, que está no campo das artes plásticas, a gente tem a performance e o happening como linguagens de arte pública que estão cada vez mais ganhando espaço no mundo das artes. Tanto a performance quanto o happening são linguagens artísticas híbridas, que se valem do teatro, da música, da dança, enfim, de diversas linguagens para propor um acontecimento, né? Happening pode ser traduzido mais ou menos como um acontecimento. A grande diferença entre o happening e a performance é que a performance não pressupõe a intervenção, a participação do público, enquanto que o happening sim, né? O pioneiro da performance no Brasil foi o Flávio de Carvalho, que lá na década de 30 do século passado fez uma performance absolutamente radical, essa que vocês veem na imagem. Ele se vestiu de mulher e andou na contramão de uma procissão católica, o que, claro, gerou choque, escândalo, horror. Contam que ele quase foi linchado pelas pessoas. E essa performance, então, é tido como a primeira performance de arte no Brasil. Mas além ele tem diversos outros artistas, como a Marina Abramovic e outros que são considerados expoentes da performance. O happening muitas vezes se confunde também com uma espécie de artivismo, né? Tanto a performance quanto o happening tentam romper as barreiras entre arte e não arte e propõe uma intervenção urbana que cause, que estimule, que provoque as pessoas a refletirem sobre alguma questão política, social, enfim, mais abrangente. Tal qual o chamado artivismo, que a gente já debateu aqui também, que é uma forma de arte que tenta mesclar a arte e o ativismo político. Né? Tem um crítico que diz que os artistas ativistas, ou os artivistas, eles querem fazer protesto social, mas sem deixar de ser artista. Então eles usam a sua arte para tentar trazer algum tipo de reflexão sobre alguma causa específica. Então, ativismo é o nome dado à ação, ações promovidas por pessoas ou coletivos que se valem de estratégias artísticas para problematizar questões, causas e reivindicações sociais. Desloca, então, o cenário da arte e da política para o espaço público, né? Também é uma arte que se realiza em espaços públicos e, tal qual a performance e o grafite, tem um caráter muito efêmero. É difícil um registro em vídeo de uma ação artivista é o que vai perdurar para a posteridade, mas não é uma arte que poderia ser encaixada num museu. Chegamos, então, ao final da nossa aula. Eu deixo vocês com a frase de um artista iraniano que diz que o artista público é um cidadão em primeiro lugar. Não deixe de conferir os links na sua plataforma do Saiba Mais. Bons estudos e até a próxima aula!